avaliação é muito positiva, né? Nós fizemos aí, fechando a quinta semana já do nosso trabalho. As 3 primeiras semanas foram muito ainda em relação aos treinos mais individualizados, em grupos menores. E nós priorizamos muito a base física mesmo, né? A base aeróbica e a base de força. E a partir da semana passada, né, que foi na quarta semana, a gente já começou com os trabalhos mais coletivos, ou quando eu falo coletivos, os trabalhos mais de jogos com o Anderson propriamente, né? E tem sido muito positivo, assim. A gente fechou a quinta semana com um saldo muito bacana, sem maiores problemas. É óbvio que quando você começa a trabalhar da forma como nós estamos essa semana, com mais confrontos, com mais jogos, você acaba correndo um risco maior, é óbvio, é evidente, porque é o nosso esporte, né? Mas foi muito bacana, tem sido muito positivo, não tivemos problema nenhum muscular até agora, até então, e que continuemos assim, né? Mas tem sido muito bacana. Tem que enaltecer muito a entrega e a dedicação dos atletas. Eles têm sido sensacionais assim no que nós estamos propondo e na execução de todos os trabalhos que até então nós estamos fazendo. Então, agora a gente começa a focar muito mais na parte técnico-tática, né, específica do Anderson, onde ele começa a fazer as intervenções e os ajustes que ele julga importante e necessário para a equipe. Então, a gente está evoluindo nesse processo, né? Ainda nós temos aí um período, pelo que se estima, né, a gente não tem certeza da data, mas estima-se que nós teremos aí pelo menos mais uns 30 dias, então é um período importante de treinamento ainda, né? Então é controlar muito, com bastante cuidado no dia a dia nosso, né? E evoluindo nos processos, né? Então a questão da parte física, assim, a gente já tem uma base bem interessante, bem bacana, continuar subindo isso, evoluindo, controlando, como eu disse no começo, e passando cada vez mais aí para o controle do Anderson aí nos trabalhos táticos específicos da equipe. Foram situações bem distintas de tudo que nós vivemos aí no período que eu particularmente estou no futebol, né? Foi uma coisa nunca vivenciada, né? Então desde montar treinamento online para os atletas, para que eles pudessem executar nas suas residências, a gente sempre faz uma situação de cartilha de férias, né? De alguns dias de treinamento. Mas dessa vez não, né? Nós tivemos que montar treinos e acompanhando e definir horários específicos para que eles pudessem treinar. A partir do momento que a gente veio para o campo, que a gente começou a treinar aqui na Toca, aí sim a gente começa a vir muito próximo da realidade que a gente enfrenta, que a gente tem, que é o nosso esporte, né? A gente fez muita reunião, a gente conversou muito, a gente estudou muito, pesquisou muito nas ligas pelo mundo aí que já vinham treinando há mais tempo. Então a gente não começou de uma forma tão cega, né? Porque a gente já tinha algumas experiências, apesar de na Europa, por exemplo, a Alemanha, que começou primeiro, a Espanha, eles estão terminando uma temporada e nós estamos iniciando uma temporada, então isso é diferente, né? Mas alguns estudos que tinham, a gente discutindo muito com outros profissionais aqui do nosso país, que tem muita gente competente, a gente chegou a uma forma de trabalho que eu acredito que foi muito bacana, assim, junto com o nosso departamento, que se mostrou muito competente, muito integrado, né? Tanto na preparação física, na fisiologia, na fisioterapia, com o departamento médico, porque era uma coisa nova para todos nós, né? Inclusive para os atletas. Nós ficamos, em média, 70 dias sem treinar. Quando você volta para o campo, você corre muito risco, né? É normal. A gente está no esporte de alto rendimento. Então, a gente criou protocolos, criou procedimentos e como nós tínhamos muito tempo, e temos ainda um tempo importante, a gente acreditou e montou um processo de treino muito de base no início. Nós vimos gradativamente subindo essas intensidades dos treinos, os volumes de treino, priorizando muito, como eu falei no início, a base de força, a base aeróbica, para que a gente pudesse, a hora que chegasse nesse terceiro momento, vamos dizer assim, que foi quando entra no campo, no confronto, nos trabalhos técnicos táticos, eles estivessem mais preparados para executar isso. A gente sabe, as lesões elas são inerentes ao nosso esporte, isso é fato,
mas a gente tem conseguido desenvolver um trabalho bem importante, assim. Eu acho que um trabalho de uma excelência muito boa. Não tivemos problema nenhum até agora. E os treinamentos têm sido muito intensos, assim. A gente percebe essa entrega dos atletas, mais uma vez, enaltecer essa entrega, essa disposição que todos estão tendo. E tem sido treinamentos muito bons, né? Tem sido treinamentos muito bacanas. A gente entra num outro processo agora, que é de controlar, né? A gente tem que ter um controle importante, porque a gente tem uma temporada toda pela frente ainda. Apesar de a gente já estar falando quase que metade do nosso ano já, mas a gente tem uma temporada toda. Nós temos aí 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, temos Copa do Brasil, temos estadual. Então é controlar, ter tranquilidade, não passar muito do ponto. Agora, esse é o principal objetivo nosso, não passar do ponto nos treinamentos para que a gente possa evoluir. Na hora que chegar aos jogos, a gente está naquela situação muito boa para que todos possam executar da melhor maneira possível. Assim, nós vamos estar, a gente discutiu bastante, conversou muito, nós vamos estar buscando para os dois, basicamente, o que a gente fez com o grupo. É óbvio que quando mais individual, você consegue caminhar um pouquinho mais. O Cáceres, ele vinha de 10 dias de treinamento, se eu não me engano, no Paraguai, foi o que ele conversou comigo. Então, ainda é muito recente. E, consequentemente, o período de parada dele também é maior do que a gente teve. Foi feito todas as avaliações com ele, com o departamento médico, o departamento de fisioterapia. E a gente tem algumas demandas importantes para serem tomadas, que nós já está tudo alinhado, a gente vai fazer. Mas como a gente tem esse tempo ainda importante, aí de mais ou menos, aí a gente acredita aí um tempinho bacana, aí a gente vai conseguir evoluir com ele de uma forma gradativa também, sabendo do período que ele vinha de parada. Já não tão parado, em 10 dias de treino, mas ainda num nível um pouquinho mais baixo do que nós nos encontramos agora no momento. Então a gente vai evoluir com ele gradativamente, né? A gente já vai fazer atacar algumas demandas importantes que ele necessita, em conjunto aos trabalhos de campo. O Henrique, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ele ainda, mas o que a gente sabe é que também o Fluminense estava há muito tempo sem treinar, mais tempo que a gente, né? O Fluminense, se eu não estou enganado, voltou essa semana para treinamento. Então se nós ficamos 70 dias, o Fluminense ficou aí mais 90 dias para mais, é muito tempo sem treinar. É a mesma situação do Cáceres, assim, avaliar. O Henrique ainda está passando pelas avaliações, a gente vai ter uma ideia melhor agora e ir gradativamente subindo com ele, com os dois, da forma que a gente julga que seja importante nesse momento. Com muita calma, com muita tranquilidade, porque a gente imagina apesar de, como eu falei, o risco ser inerente, a gente está a todo momento correndo risco, mas imagina um atleta que ficou 90 e tantos dias sem treinar, vir para cá, a gente acelerar um processo e perder esse atleta por mais 15, 20 dias por causa de uma lesão que a gente não tem necessidade de correr esse risco nesse momento, né? A gente pode trabalhar com calma, evoluindo gradativamente e fazendo com que eles executem da melhor maneira possível.